Olá! Tudo bem? Estamos ao vivo! Muito bem! A live de hoje será sobre dores nos pés, como aliviar as dores nos pés. Nessa live eu vou te dar 5 dicas do que você deve fazer para aliviar essas dores. Mas, antes da gente começar aqui a nossa live, eu quero saber se você que está me assistindo sente dores em alguma parte dos seus pés. Se você sente dor, coloca aqui para mim nos comentários o local da sua dor. Se você sente dor mais na ponta do pé, se você sente dor no dedão, né, aquela dor de joanetes, se você sente dor bem embaixo do gordinho do pé, ou se você sente dor bem na curva do pé, tá? Ou se você sente dor no calcanhar ou no tendão de Aquiles, ok? Porque vamos falar sobre isso na nossa live de hoje. E antes de começar, vou pedir para você já compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live para que a gente chegue em mais mulheres que sentem dor. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar mulheres a eliminarem suas dores sem sair de casa. Então, se você tem alguma dor, você está no local certo. De terça-feira e de quinta-feira eu sempre faço uma live às 8 horas da noite. Cada dia eu faço sobre um tema diferente, né? Essa semana eu contei na terça-feira um pouco sobre a minha história, porque tem muita gente nova por aqui, então se você não me conhece, depois vai lá, ficou gravado esse vídeo, assiste onde eu conto tudo sobre mim, né, para vocês me conhecerem melhor. E na live de hoje falaremos então sobre 5 dicas para aliviar as dores nos pés. Eu fiz essa semana uma caixinha de perguntas, então se você ainda não tá de olho lá no conteúdo, fica sempre de olho, porque eu sempre pergunto para vocês, eu uso muito das respostas de vocês, as perguntas que vocês me fazem para trazer temas para fazer essas lives que eu faço de terça-feira e de quinta-feira às 8 da noite. E aí eu deixei uma caixinha e aí pedi para as pessoas comentarem, deixarem suas maiores dúvidas. Então o que eu fiz? Peguei o compilado dessas dúvidas, que foram muitas dúvidas, e aí transformei aqui numa live para trazer várias dicas para vocês, porque eu sei que tem várias pessoas que sentem algum tipo de dor, mas que não sabem qual patologia tem, se tem alguma dor. Às vezes tem alguma dor, mas não sabe o que é, né? Às vezes não teve tempo de investigar, não vai investigar, ou essa dor é nova, né? Começou há pouco tempo. Algumas pessoas até que já fazem alguma fisioterapia, já fazem algum tipo de tratamento e querem saber também o que elas podem fazer em casa para ajudar. Então nessa live eu vou te dar 5 dicas e vou falar sobre as queixas de dores mais comuns. Eu vou começar falando aqui, acho que tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem, né? Sim, tô vendo já respostas aqui no Facebook, aqui no Instagram também. Então, separei algumas patologias mais comuns, tá bom? Porque até para dar tempo da gente conversar bem, tirar dúvidas na live de hoje. Uma das dores mais comuns que acontecem são as dores no calcanhar. Já vi mensagem aqui, já vi comentário de pessoas falando que sentem dor no calcanhar, né? Outra parte que também costuma incomodar bastante é o meio do pé, então bem a parte da curvinha ali, para quem tem a curvinha, né? Para quem não tem, mas onde deveria ter ali uma curvinha no meio do pé. Também é bem comum. Dor embaixo do gordinho do pé, bem embaixo assim, imagina, vou mostrar na mão, mas é como se fosse o pé, tá? Tem os dedos, essa parte mais gordinha aqui, algumas pessoas sentem dor nessa região, é bastante comum. Os dedos também, aqueles dedos em garra, são muito comuns. E o último assunto que a gente vai falar aqui nessa live de hoje é sobre joanetes. Foram aí as maiores perguntas, as maiores questões, então eu trouxe essas patologias para falar aqui com vocês na live de hoje. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a dor no calcanhar. A dor no calcanhar, ela pode surgir por alguns motivos. A gente tem próximo do nosso calcanhar algumas estruturas.
tem a parte óssea, né? O calcâneo mesmo, é o nome do osso que a gente tem ali no pé. Tem também vários tendões que passam por ali e também ligamentos. E essa parte do nosso calcanhar, ela conecta ao nosso tendão de Aquiles, aquele tendão grosso que a gente tem atrás da canela, tá? Então a parte de trás da canela, se você apertar ali, você vai ver que não é um osso, é um tendão que ele é bem espesso, é um tendão que ele é bem forte, que é o conhecido como o tendão de Aquiles. E nessa parte do calcanhar, na parte de baixo, bem na sola do pé, temos também a nossa fáscia plantar, tá? O esporão, a dor do esporão, ela é sentida bem próximo do osso mesmo do calcanhar. Só que aí que aparece uma confusão. Algumas pessoas acham que o esporão do calcâneo, né, esse esporão, fica atrás do osso do calcanhar. E na realidade não, ele fica mais aqui, ó, tá? Então imagina que minha mão é meu pé, aqui, ok? Então imagina que tá aqui o pé, o calcanhar, essa parte aqui, ok? E aí um pouquinho mais pra dentro, se você der uma apertadinha ali, você vai sentir que tem uma pontinha de osso. Esse é o osso do calcâneo. É aí que a dor do esporão, ela é sentida, tá? Existem várias causas para essa patologia de esporão de calcâneo. Vários fatores podem influenciar para que surja a dor nessa região. Uma delas é o alinhamento, tá? O desalinhamento do pé, na realidade. Então, se a gente for pensar, o alinhamento natural de uma pessoa seria ela em pé e o peso do corpo estar ali no meio do osso do calcanhar, ok? Mas, às vezes acontece por algum trauma, aconteceu alguma coisa, caiu, bateu, teve alguma fratura, enfim, por diversos motivos traumáticos, pode acontecer esse desalinhamento e pode causar o esporão. Uma outra coisa é o excesso de carga. O que é o excesso de carga? Pode ser tanto um peso corporal, tá? Que está sobrecarregando os ossos do pé, porque os ossos do pé são bem pequenininhos. Então pode ser pelo peso do corpo ou pessoas que praticam alguma atividade física e aí tem algum impacto. Então, corrida, até mesmo algumas pessoas que fazem caminhada, sentem, tá? Por conta desse desalinhamento ou por conta de muito peso, muita carga. Às vezes, gente, é até mesmo um jeito de pisar. Às vezes até a pisada da pessoa, se ela pisa com tudo assim, o que vai amortecer ali? Vai ser o calcanhar. Então, pode ser por esse motivo também. O uso de calçados também inadequados, então, de repente, não era o melhor calçado para você colocar no pé. Às vezes você vai caminhar, ou você vai correr, ou vai praticar algum tipo de esporte, ou fica muito tempo no seu dia a dia em cima de um sapato que não foi feito para o teu pé, tá? Que não é um calçado muito confortável, então pode ser que isso cause uma sobrecarga ali no osso e é um dos motivos que acontecem os esporões. O tipo de pisada também, tá? Vou falar sobre isso, mas o tipo de pisada também influencia. Mas eu vou deixar para falar mais sobre o tipo de pisada um pouquinho mais para frente, tá bom? Vou falar um pouquinho agora sobre como que pode surgir a dor no meio do pé, o que pode ser. Porque eu recebo mensagens de vocês assim, Vanessa, dor em tal lugar, o que pode ser, né? Então, primeiro eu vou tirar essa dúvida aqui do que pode ser, até para você que tá aí na tua casa, para você conseguir identificar o local da sua dor. Porque daí você pode parar para pensar e falar, caramba, é isso aqui, minha dor é parecida com isso daqui, tá? Então, já é uma hipótese, tá? Você já vai saber mais ou menos o que você tem. A dor no meio do pé, ela é uma inflamação, ok? É uma inflamação causada pela fáscia plantar.
é o que a gente chama de fascite plantar. Vanessa do céu, o que é fáscia? O que é fascite? Que nome feio, o que é isso? A nossa fáscia, ela é como se fosse um tecido mais fibroso. E esse tecido que é fibroso, ele fica logo na parte de baixo do nosso pé. E pega a sola do pé inteirinha, tá? Vai desde lá da base dos dedos e pega toda a parte da sola do pé e acaba lá próximo do calcanhar. Existem até algumas pessoas que confundem, acham que tem a fascite, mas na realidade tem o esporão, e outras pessoas acham que tem o esporão, mas na realidade é fascite. Qual que é a diferença? O esporão, a dor é localizada, tá? E a fascite, normalmente, pega um pouco mais aqui do meio do pé, a pessoa sente mais na hora de, principalmente, levantar da cama de manhã, na hora que vai pisar, assim, é uma sensação de caco de vidro, tá? Como se estivesse andando em cima de caco de vidro. E a dor do esporão mesmo é como se fosse um prego. Na hora que você pisa no chão, você já sente assim como se fosse um prego bem na região ali do calcanhar. Essa inflamação da fascite plantar, ela acontece por conta do estresse muito grande nessa região do meio do pé, ok? Então, movimentos de impacto, exercícios de impacto repetitivos, carga excessiva, e aí a dor pode ser mais próxima, então, do meio do pé, ou pode pegar do meio do pé até próximo do calcanhar. Então, a zona de dor, né, a área da dor, ela é um pouco maior quando acontece a fascite plantar. E normalmente a dor é de manhã, logo na hora que você vai pisar no chão, levantou da cama, vai pisar no chão, ali no primeiro momento você já sente essa dor. Ou então depois de algum exercício mais rigoroso, alguma coisa que exija mais de você, fez bastante caminhada, na hora que você chega em casa, aquele pé tá ali totalmente dolorido, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os dedos em garra. Dedos em garra. Essa é uma deformidade, tá? Que pode acontecer nos dedos, e isso acontece de ficar assim mesmo, tá? Então aquele dedo que fica mais dobradinho, que assim, para esticar, ele até estica quando você puxa, mas ele sempre volta pro lugar, tá? Dá uma olhada aí no seu sapato, dá uma olhada se na hora que você tira o pé do tênis, tira o pé do sapato, como que tá esses dedos, né? Se eles estão mais espalhados ou se eles estão assim mais encolhidos. Esse é o maior indício de que você tem os dedos do pé em garra. Isso acontece por conta de uma retração ali, um encurtamento mesmo dos tecidos que estão próximos ali do osso. Então os músculos, que são músculos pequenininhos, né, gente? No nosso pé, nas nossas mãos, os músculos, os ligamentos são bem fininhos e são bem pequenininhos. Então pode acontecer um encurtamento dessa musculatura e do ligamento também, por isso que acontece os dedos em garra. Os dedos, eles ficam sempre dobradinhos, sempre dobrados, e algumas vezes essas articulações aqui de cima, tá? Às vezes elas ficam até mais pontudinhas assim pra cima, tá? Isso é comum acontecer nos dedos em garra, e a ponta do pé fica pra baixo. Fica como se fosse uma garra mesmo. Imagina um passarinho preso no galho, assim. Imagina um macaquinho preso no galho. Fica igual, tá? Fica bem assim mesmo, formando uma garra. Isso pode acontecer em um dedo só, ou então em vários dedos. Pode acontecer em todos eles. Às vezes não, às vezes você olha. Normalmente o dedão não é, o segundo dedo não é, mas os outros dedos ali, os outros 3 dedos finais são mais. Mas acontece, às vezes a pessoa tem um dedo só, às vezes tem todos. Isso pode variar bastante, tá? Vai escrevendo para mim aqui nos comentários quais dessas patologias que você identificou em você. Quais desses sintomas você tem. Se você conhece alguém que tem, compartilha essa live também, manda para essa pessoa
que vai ser muito bom toda essa informação. Esses dedos em garra, eles podem ter também várias causas, tá, gente? Mas a principal causa é usar calçado apertado. Então, às vezes quando é criança, né, quando é adolescente, tá lá com o dedo, mas assim, a mãe fala, vou esperar crescer um pouquinho para depois aumentar o tamanho do sapato. Ou às vezes você vai comprar, aí você já é adulta e tudo mais, você vai comprar um sapato, aí você fala, esse número aqui ficou muito grande, esse aqui quase dá, mas eu vou comprar esse daqui, que senão vai ficar muito grande, vai ficar esquisito. Então não faça isso, tá? Porque isso pode gerar mais o dedo em garra ainda, ele pode ficar mais encolhido ainda, e isso, gente, da posição dos pés, da posição dos dedos, eu vou falar pra vocês aqui daqui a pouquinho, mas influencia em várias partes do nosso corpo. E não apenas nessa parte dos pés mesmo, tá bom? Não apenas nessas partes dos pés. Não faltou falar não, Franco Caporici. O próximo é dor no gordinho do pé. Calma, gente, vocês estão ansiosas aí. Eu falei que ia falar de várias partes do pé, ainda não cheguei no gordinho do pé, vou pra lá agora. A dor no gordinho do pé, ela pode ter várias causas, mas uma das causas mais comuns é o neuroma de Morton, tá? O que é o neuroma de Morton, né? Que eu sei que tem gente aí que tá louca, meu Deus do céu, tô fazendo fisioterapia, a dor não passa, o que eu faço? O que é o neuroma? É só com cirurgia? Não. O neuroma, ele é um espessamento, tá? Do nervo. É um espessamento. Então, o seu nervo tava lá, bonitinho, e ele aumentou um pouco mais, tá? O calibre dele aumentou um pouco mais, então ele ficou um pouquinho maior. Só que, se a gente pensar, toda a nossa parte dos pés ali, toda a parte óssea, toda a parte de ligamento, toda a parte de tendão, são bem pequenininhos, como eu falei pra vocês agora há pouco. Os ossinhos também dos nossos pés, eles são pequenos. E o espaço entre eles, existe um espaço, porém esse espaço é um espaço pequenininho. E aí, quando esse nervo ele espessa, o nervo passa bem dentro assim, ó, entre a base do terceiro dedo do pé e o quarto dedo do pé, ou seja, ele passa aqui, tá? Esse aqui é o local. A pessoa tem uma sensação de como se ela estivesse pisando em cima de uma pedra. Sempre pode ter algum choque, sensação de choque, de formigamento nessa região. Porque o nervo, ele tem que passar aqui, certo? Mas se ele tá mais grosso, se ele tá mais espesso, ele tem menos espaço, tá? Então, o que acaba acontecendo? Acaba comprimindo. Então, o espaço ali, devido à degeneração, devido a vários fatores, começa a fechar o espaço. Então, começa a apertar o nervo. E aí começa a sensação ali, a cabeça dos ossos começa a dar uma espremida os ossinhos do metatarso, eles vão espremendo um pouquinho ali a passagem do nervo, e aí os principais sintomas são dor, queimação, a dormência e até mesmo o choque na região, ok? E essa compressão, ela pode ser causada por várias coisas, gente, por atividade física de alto impacto, por alteração anatômica. Então, se você tem alguma alteração ali em algum osso do teu pé, pode acontecer pelo uso de calçados inadequados, então sapato muito apertado, sapato de bico muito fino, salto, tudo isso pode contribuir, ok? E o último e não menos importante, pelo contrário, muito importante, que muita gente tem, o joanete, né? O joanete, ele é uma protuberância mesmo no dedão, que se forma porque o hálux, que é o nome do nosso dedão, ele se chama hálux, tá? Ele desvia para dentro, e aí todos os dedinhos também vão desviar para o lado, e aí o dedo fica para dentro, e aí fica maior aqui, o ossinho fica mais proeminente, isso causa também bastante dor. E o caso do joanete, além de ser uma patologia que causa uma deformação estética, né, que você olha para o pé, às vezes te incomoda o ossinho ali, saindo mais para fora, ele também
pode causar sobreposição dos outros dedos, porque como tudo vai desviando para o lado, pode ser que um dedo fique ali meio encavalado em cima do outro, ok? Isso pode causar inflamação dos tecidos, não apenas do dedo do joanete, né, do hálux ali, do dedão, mas também dos outros dedos. Isso pode gerar muita dor, pode gerar muito incômodo, colocar um sapato e não conseguir ficar com o sapato, porque aperta, né? Não é qualquer calçado que você pode usar. Então, são essas as maiores causas, ok? Das dores nos pés. Já vi aqui que várias pessoas já se identificaram, né, com essas causas das dores, né? Já falaram no local que sente dor. Ótimo. Ok, Vanessa, eu já identifiquei o local da minha dor, eu já entendi quais são as causas que são mais comuns, mas o que eu posso fazer para melhorar essa condição? Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui comigo de você perceber o teu corpo. Então fica em pé aí na tua casa, tá? Onde você estiver aí, tira os sapatos, tá? Toda vez que a gente faz exercícios, vou até dar uma dica aqui, que essa dica nem era para a live de hoje, mas eu já vou dar uma dica aqui. Eu não faço exercício de meia, tá? Eu não gosto, tá? É um gosto pessoal, assim, eu acho que me atrapalha, não acho bom fazer exercício de meia. Mas, principalmente para a gente fazer exercício para os pés, ou quando a gente faz alguma aula em que a gente precisa manter o alinhamento dos nossos pés, é importante que você faça o exercício sem meia, tá? Eu costumava falar para as minhas alunas quando no presencial, que eu conhecia cada uma delas pelos dedos dos pés, pelos pés. Então, porque é muito importante, gente, a gente já fica com o pé preso no sapato o dia inteiro. Então, na hora de fazer exercício, liberta os seus pés, aí liberta os seus dedos, senão você não vai ter nem noção do que está acontecendo ali nos seus dedos do pé na hora que você faz os movimentos. Então, fica em pé aí na tua casa, deixa seus pés separados na largura do teu quadril, fecha seus olhos agora e começa a observar os seus pés, tá? Começa a observar sentindo, ok? Você não precisa olhar. Fecha seus olhos e tenta observar. Tenta observar o alinhamento dos seus pés, para onde você joga o peso do teu corpo. Se você está jogando mais o peso do teu corpo, e não corrige, tá? Não se corrige, fica aí. É seu momento, é a sua percepção e tá tudo bem. Veja se você deixa o peso do seu corpo mais nos dedos, se você deixa mais o peso do teu corpo no gordinho do pé, se você deixa mais o peso do teu corpo nos seus calcanhares. Perceba se você está jogando mais o peso do teu corpo para dentro do pé, para o lado do dedão. Ou se você está jogando mais o peso do teu corpo para a lateral, na direção do dedinho. Perceba se o peso do teu pé está distribuído igualmente, ou se tem uma parte que apoia mais, uma parte que apoia menos. Perceba se seu pé tem curva de pé, ou se não, ou se é um pé chato, um pé plano que está apoiado totalmente no chão, ou se tem pouca curva no pé, tá? Perceba isso. Agora volta aqui para mim e escreve aqui para mim nos comentários o que você percebeu do teu corpo. O que você percebeu dos seus pés nesse exercício, tá? Eu uso muito isso de percepção com as minhas alunas lá dentro do método Pilates Online. Eu sempre falo para elas da importância de a gente sentir o nosso corpo. Até porque no nosso dia a dia, gente, com a vida corrida, a gente não consegue perceber muito, né? Às vezes você chega, vai fazer um exercício, faz correndo, mas nem para concentrar e pensar, caramba, o que está acontecendo lá nos meus pés? Então escreve aqui para mim nos comentários o que você sentiu dos seus apoios, onde você joga mais o peso do teu corpo, se você jogou mais na ponta, mais no calcanhar, se você estava com o peso dividido, se você sentiu que uma parte apoia mais, ou se você sentiu que uma parte apoia menos, tá? Por que isso é importante? Gente, o alinhamento dos nossos pés, eles têm ali uma relação íntima com muitas patologias e com todo o resto do nosso corpo. O correto, quando a gente vai fazer qualquer tipo de exercício, é a gente alinhar as forças dos nossos pés, distribuir bem o peso dos nossos pés e aplicar igualmente
entre todos os dedos, entre o nosso calcanhar, dividir o peso entre a ponta do pé até lá no calcanhar, ok? Deixar tudo bem certinho, porque se eu deixar as forças do meu pé igualmente distribuídas, se eu deixar o peso ali distribuído nos meus pés, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, nenhuma estrutura dos seus pés vai sofrer sobrecarga. E demais, não estamos falando apenas de pé. Porque quando a gente pisa com o peso do nosso pé muito para fora, acaba que o nosso tornozelo ele também fica mais deslocado para fora. Então, normalmente, se você for perceber, aí quem sentiu que joga mais o peso para a borda do pé, para a borda lateral do pé, costuma gastar mais o sapato do lado de fora. Tá? Depois, se você ainda não percebeu, depois vai lá dar uma olhadinha no teu sapato. Se você percebe que ele gasta mais do lado de fora, tá? Porque é onde você tá colocando mais força nessa parte externa do teu pé. E esse tipo de alinhamento da pisada está relacionado tanto com as dores aí na borda do pé, então da lateral do pé, da lateral do calcanhar, aqui embaixo do quinto dedo do pé, nessa parte aqui do gordinho do pé mais próxima do dedinho mesmo, bem no finalzinho do pé, pode causar dor nessa região. E já o contrário acontece. Quando o peso do nosso corpo ele está deslocado mais para dentro, então se eu estou jogando mais o peso do meu corpo mais ali para o dedão, acontece o contrário. O meu tornozelo ele já fica deslocado mais para dentro, então muitas vezes eu gasto o meu calçado do lado de dentro, porque isso provoca uma maior pressão na parte de dentro do pé. E esse alinhamento, né, esse desalinhamento, ele pode estar relacionado a várias coisas. Por exemplo, a insuficiência da musculatura. Então, o músculo não tem força suficiente e aí desaba. É muito comum até as pessoas que têm esse desalinhamento para dentro do pé, que jogam mais o peso do lado de dentro do pé, do dedão ali, é mais comum que essas pessoas tenham o pé chato, tá? É bem comum porque é uma fraqueza, né? Existem ali 3 tipos de pé, se a gente for parar para pensar. Existe o pé normal, que tem uma curvinha leve. Existe o pé que é o pé chato, que ele é mais impresso no chão. Então isso acontece decorrente de fraqueza mesmo na musculatura, nos ligamentos e tudo mais. Esse pé que é mais chato, ele tem mais... uma área maior para absorver impacto, tá? Ele absorve melhor o impacto do que o pé, ao contrário, que é o pé cavo, que é aquele pé que tem uma curva bem grande, tá? Acontece isso também. E isso causa dor tanto no arco plantar, causa dor também as pessoas que pisam mais para dentro, dor nos primeiros dedos do pé, aqui dor no dedão também é bem comum. Então, se você for parar aí para pensar, se você é uma pessoa que tem joanete, tenta observar se além de você ter o joanete, se você tem o pé plano e se você joga o peso do pé para dentro, que isso é muito comum de acontecer também, tá? Normalmente as pessoas têm vários sinais ali que mostram pra gente o que ela já tem de lesão, o que ela tem de dor, ok? Além dessas patologias, né, que eu falei pra vocês aqui, todo o desalinhamento do pé, né, todo o desalinhamento ali dos ossinhos dos pés, pode alterar tanto a força que você tem na musculatura do seu pé, porque a gente pode comprometer até mesmo lá no tendão de Aquiles. Lembra que a primeira coisa que eu falei pra vocês na live de hoje foi sobre o esporão de calcânio? Então, se a gente tiver um desalinhamento muito grande ali no pé, se a gente estiver jogando mais a força lá no calcanhar, por exemplo,
a gente pode gerar uma tendinite no calcanhar ali, uma tendinite no tendão de Aquiles, tá? Que é o tendão que fica atrás da nossa canela, e até mesmo uma bursite, tá? A gente tem bursa ali atrás do pé também e pode gerar. Então, vou dar uma dica aqui de ouro para quando você for fazer qualquer coisa na tua vida. Seja para quando você for fazer um esporte, seja para quando você for fazer qualquer tipo de atividade física ou mesmo no seu dia a dia. Tenta dividir o peso do teu corpo, igual eu propus para vocês aqui, essa análise. Tenta dividir agora, veja se o seu peso está distribuído entre o seu dedão, entre o seu dedinho e entre o seu calcanhar, tá? Isso vale não só quando você estiver em pé na tua vida, no seu dia a dia, fazendo exercício. Isso também influencia se você está sentada, se você está sentada aí na cadeira, se você está sentada no sofá. Tenta dividir também, distribuir o peso para você ter essa melhor consciência do teu corpo mesmo, melhorar a sua consciência corporal, tá? E até mesmo durante os exercícios, porque mesmo deitada, quando a gente deita e deixa as nossas pernas dobradas, o pé apoiado no chão, a gente precisa estar com a força dos nossos pés dividida entre o dedão, o nosso dedinho e o calcanhar. Por quê? A pressão dos nossos dedos e a pressão do calcanhar, ela deve ser absolutamente a mesma, tá? 33,33 em cada parte do pé, se a gente fosse dividir ali, dividir por 3, né? Porque isso influencia na hora que a gente vai fazer os exercícios. Eu sempre falo muito, eu cobro muito essa parte de alinhamento lá nas aulas do Método Pilates Online. Por quê? Por exemplo, um exercício simples, que é um exercício de uma ponte, tá? Vou explicar aqui, que é você deitar de barriga para cima, deixar as pernas dobradas e levantar o bumbum para cima e descer. Se você não tiver com peso dividido entre seu dedão, seu dedinho e calcanhar, primeira coisa que vai acontecer, que eu já sei, tá? Nesses 11 anos aí, trabalhando, dando aula, estudando muito, o que a gente consegue perceber? As pessoas começam a jogar mais o peso do corpo delas para a lateral dos pés, então o joelho vai querendo abrir. Então uma coisa que começou lá no pé, ela vai alterar tudo. E se ela alterou o pé, ela vem alterando o joelho, ela vem alterando o quadril, ela vem alterando toda a coluna, tá bom? Então é importante que a gente leve tudo isso em conta na hora que a gente vai fazer os exercícios, mesmo que sejam exercícios deitadas, ok? Eu recebi até essa semana uma mensagem da minha aluna Lucimar, que é da turma 4, que ela me enviou uma mensagem, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, ela mandou lá no suporte de alunas por WhatsApp, uma mensagem assim: doutor, eu quero agradecer a você que você me ajudou a melhorar aquela dor que eu sentia no pé há alguns anos. Agora, fazendo os alongamentos todas as manhãs e de noite, a dor desapareceu, mas eu preciso continuar com o alongamento porque eu tenho encurtamento. Por quê? Ela tinha uma fascite plantar, tá? E quando a gente tem uma fascite plantar, normalmente a gente tem um pé que é um pé cavo, então aquele pé que tem uma curvatura maior, ok? É mais comum, tá? Não tô dizendo que não acontece nos outros tipos de pé, mas é mais comum e o dela é desse jeito. E por ela ter esse pé cavo, o que acontece? Essa estrutura aqui do pé, da sola do pé, ela é mais encurtada, tá? Acontece muito com quem tem o pé cavo, aquela curvinha aumentada. Então, por mais que ela tenha melhorado nesse tempo, acho que ela está há 8 meses no Método Pilates Online, por mais que ela tenha melhorado esse alongamento, como ela tem esse tipo de pé, tá? Que é um pé que já favorece acontecer essa fascite plantar, então é um trabalho assim que para sempre. Então tem sempre que ficar fazendo os exercícios, sempre fazendo os alongamentos e os fortalecimentos também, para que ela tenha melhor suporte, para que ela não sinta dor. As pessoas que têm o pé chato e o pé cavo são as pessoas que mais são propensas a desenvolver alguma patologia nessa parte do gordinho do pé,
tá? Então, bem nessa parte aqui mais gordinha do pé, essas pessoas têm mais chances. Porque quando a gente tem alguma alteração no nosso corpo, como essas alterações do pé chato e do pé cavo, que tem uma variação anatômica, então é uma alteração do pé dela, então tem uma falta de amortecimento. Então o pé plano, né, como eu falei, ele amortece mais, mas o pé cavo ele amortece menos. E isso altera a absorção de impacto também nos pés. Além disso, a nossa fáscia plantar, quando acontece a fascite, ela fica mais ressecada. Então, toda a nossa face do nosso corpo, ela precisa ser hidratada. Como que ela é hidratada? Fazendo movimentos. Então, quanto menos movimento a gente fizer, mais tensa fica essa parte, tá? E isso colabora para inflamação. Então, piora muito a dor, ok? A maioria dessas patologias, gente, elas vão aumentando com as degenerações dos ossos, vão aumentando com a degeneração dos músculos, né, durante os anos, e também aumentam muito mais quando a pessoa não pratica uma atividade física, não faz alongamento, não faz exercício de fortalecimento, e isso pode causar uma rigidez maior na articulação, e isso vai reduzindo a mobilidade dos pés. E quando a gente fala em pé, a gente não pode fazer apenas exercícios para os pés. A gente tem que fazer exercícios para outras estruturas próximas, como o tornozelo, né, que eu já falei que influencia a parte do tendão ali, a tendinite do calcâneo. Então a gente não pode ignorar, a gente tem que fazer exercício para os pés e também exercícios para os tornozelos, tá? Mas ainda assim, precisa praticar os exercícios, precisa melhorar também a postura, então vai ter que fazer exercício para pé e tornozelo, precisa melhorar muito da postura, porque senão a gente compromete outras estruturas, porque elas vão compensando, então falta movimento numa região, o que o corpo faz? O corpo é inteligente. Quem tá aqui e acompanha as lives já sabe o que ele faz. Ele sobrecarrega a outra parte, ele fala assim: Mariazinha, você não tá trabalhando direito aí? Ah, então tá bom. Então eu vou lá pedir pra Joana dar conta do recado. Então, se a Maria não tá lá tá afastada, vamos contar assim, uma parte do corpo tá afastada, a Maria tá afastada. Aí ela vai pedir o quê? Pra Joana dar conta do serviço. Ela vai ter que dar conta do serviço que é da Joana e vai ter que dar conta do serviço que é da Maria também. Então, para isso, a gente precisa trabalhar toda a nossa parte postural para que isso não aconteça, para que não aconteça um desalinhamento do nosso corpo de baixo para cima, senão vira um efeito dominó, tá bom? Então, praticando os exercícios, a gente garante muito mais mobilidade, ou seja, tudo move mais, tanto os ossinhos dos pés, quanto a musculatura fica mais forte. A gente ganha mais força nos nossos tendões, nos ligamentos, nos músculos, e isso também reflete no nosso equilíbrio, né? Precisamos muito do nosso equilíbrio, e muita gente que tem alguma alteração no pé acaba tendo o equilíbrio do corpo comprometido, assim como, por exemplo, o Joanetes. Imagina que aquele dedo está inflamado, muitas vezes muito enrijecido, ele vai gerar uma deficiência do equilíbrio, tá bom? Isso reflete no nosso corpo inteiro. Então, se a gente não se atentar a esse alinhamento, imagina você ficar caminhando muitas horas. Imagina sem pensar, né, nessa consciência corporal, andando ou pisando muito para fora, ou pisando muito para dentro, ou até praticando uma corrida, fazendo algum exercício de força, se agachando, deixando o peso ir para fora, ou jogando o peso do corpo todo para dentro. Isso vai compensar no joelho, vai gerar dor e limitação no quadril, na lombar, ok? Por isso que a gente não pode ignorar. Então vamos lá, vamos recapitular aqui as 5 dicas que eu tenho para te dar na live de hoje. Primeira dica, sempre corrigir o alinhamento, tá?
Se precisar, eu vou deixar essa live aqui salva, tá? Fica tranquila que a live vai ficar salva para você me ouvir ali, se você de repente perdeu alguma parte ali que eu falei do alinhamento, da sua percepção, o que você tem que perceber, vai ficar salva essa live aqui, você vai poder consultar ela depois. Aí você vai ficar em pé na tua casa e vai sentir ali os apoios do seu corpo. Primeira coisa, corrigir o alinhamento. Independente se seu problema é o esporão de calcâneo, se seu problema é a tendinite no tendão de Aquiles, independente se é o neuroma de Morton, se é a fascite plantar, se é o dedo em garra, tá? Primeira coisa que você precisa fazer para todas essas patologias, corrigir o seu alinhamento, tá? Senão não vai adiantar você fazer exercício de fortalecimento, exercício de alongamento, se você não souber nem alinhar, ok? Segunda coisa, fazer exercícios de fortalecimento para o corpo e também para os pés. Muita gente, eu sei que tem essa falha. Escreve aqui para mim nos comentários se você faz exercícios para os seus pés também ou se você ignora o coitado, malha o corpo inteiro, malha braço, malha perna, malha abdômen, malha coxa. Faz exercício para o corpo inteiro, mas esquece do pé. Coloca aqui para mim, quero saber quem faz exercícios para os pés, quem tem isso na rotina. Não vale fazer de vez em quando, hein? Quero saber se você tem isso na rotina, porque tem que fazer toda semana, ok? Lembre-se que os pés são a base do nosso corpo, são as nossas raízes. Então, se você tiver ali uma árvore com uma raiz que não tá boa ali, não tá dividido, o peso não tá distribuído certinho, não tem uma raiz forte, as chances são de que essa árvore vai tombar, ok? É a mesma coisa que acontece com o corpo, vai dar problema em outra região, ok? Terceira dica, alongamento da sola do pé, principalmente se você é uma pessoa encurtada. Vamos lá, Vanessa, o que é uma pessoa encurtada? Fique em pé, junta os pés e tenta colocar as suas mãos lá na direção do chão, com os joelhos esticados. Se você não consegue colocar a pontinha dos dedos lá na direção dos pés, lá próximo ao chão, a gente vai considerar como encurtada, ok? Então você precisa fazer bastante alongamento da parte de trás da perna, porque isso vai influenciar lá na sola do pé, ok? Quarta coisa que você não pode esquecer, quarta dica. Relaxamento para os pés. Coitado do pé, ele já fica assim, ó, totalmente preso dentro do sapato o dia inteiro, preso dentro do tênis, dentro da meia. Liberta os seus pés aí e faça uma massagem de vez em quando. O seu pé merece também, tá? Não é só o cuidado com o nosso corpo. Os nossos pés seguram o corpo ereto o tempo inteiro. Então a gente precisa fazer ali um relaxamento para essas estruturas. Quinta dica, se você tiver dor em qualquer uma dessas patologias, você pode fazer gelo na região para amenizar a sua dor, ok? Normalmente essas patologias aqui inflamam bastante a região, então você pode tanto colocar um gelo, envolver um gelo numa fraldinha, alguma coisa assim, um paninho fininho e colocar, não coloca o gelo direto, tá? E deixar aí no pé uns 15 minutinhos. Ou você pode colocar um balde, colocar água dentro, água gelada, colocar bastante gelo e deixar os pés ali, se for o pé inteiro, ou se for uma região que é mais difícil, uma área maior, pode colocar os pés ali embaixo da água com gelo para ajudar a desinflamar, tá? Se você tiver aí no momento de crise, tiver com bastante dor, ok? Essas são as 5 dicas. Mas eu tenho uma dica extra, tá? Cuidado com muito tempo usando salto ou até mesmo usando rasteirinha. Tenta sempre no seu dia a dia alternar. Um dia você usa um saltinho um pouco maior, outro dia um pouquinho menor. Tenta evitar de ficar com o pé totalmente no chão ou evitar de ficar com salto muito alto. Vai tentando alternar o calçado, que dá um alívio também para a região, ok? Evita de deixar seus pés espremidos, evita de usar Scarpa principalmente, que esse é péssimo, tá? Se for falar assim, qual é o pior calçado que eu posso usar na minha vida? Scarpa, tá? Ok? É bonito, mas é traiçoeiro.
Perder peso também pode ajudar bastante a aliviar a dor, afinal de contas, é uma sobrecarga, né? Quanto mais peso a gente tem em cima de uma região, principalmente de uma parte mais óssea, mais dor vai gerar. Então, se você conseguir perder peso, também vai ajudar. Se você faz já algum exercício de alto impacto, tenta diminuir, pelo menos para você sair dessa fase inflamatória, ok? Então, se você caminha, se você corre ou se você faz uma outra atividade física que você que seja de alto impacto, dá uma diminuída, pelo menos para você desinflamar essa região, para que diminua um pouco do impacto, tá bom? Pelo menos nessa fase inflamatória. Não que você nunca mais vai poder fazer não, tá, gente? Isso não existe, tá? Não existe proibição quanto a isso, mas espera melhorar um pouco, né? Sair dessa fase de dor para depois você continuar, ok? E mais uma dica extra, olha só como eu sou legal. Eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, então se você não tá no Telegram ainda, baixa o Telegram aí, busca lá Vanessa Godoy, Método Pilates Online, busca lá na lupinha, ou então aqui no Instagram, tem lá nos destaques, tem o link também no perfil pro Telegram, quem tá me assistindo aqui pelo Facebook também tem o link no perfil, tem o link pro nosso canal do Telegram. Vai lá que eu vou postar o link de uma live que eu fiz, prática, para exercícios para dores nos pés e para dores nos tornozelos, ok? Essa live tá sensacional, dei várias dicas que você pode praticar, além das dicas que eu te dei aqui na live de hoje, tá bom? E aí eu vou pedir para você deixar aqui para mim o seu comentário, me dizendo se o que eu falei nessa live aqui fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, ok? E fica de olho, gente. No mês de setembro vai acontecer a Jornada Mulher Sem Dor e daqui a alguns dias você já vai poder se inscrever nesse evento que vai ser gratuito e essa é sua chance de dar os primeiros passos para eliminar dores sem sair de casa, tá? Vai ser um evento totalmente gratuito, totalmente online, que daqui a alguns dias você já vai poder participar. Então fica de olho nas redes sociais e faz a sua inscrição, porque só vai poder participar quem estiver inscrita, não vai ser aqui nas redes sociais, ok? Vai ficar numa página os vídeos, ok? Bom, vou dar uma lidinha aqui nos comentários, ver se restou alguma pergunta, alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo responder algumas perguntas nesses minutinhos finais. Vamos lá, se tem alguma coisa aqui que eu não respondi. Boa noite, mas o esporão tem cura? Ó, o esporão, ele é uma calcificação, ok? Como é uma calcificação, imagina que cresceu ali um pedacinho de osso, ok? Então, isso não tem como a gente tirar, a não ser com cirurgia, mas assim, não precisa. Não conheço ninguém que fez nenhuma cirurgia de esporão de calcânia, mas a gente consegue melhorar muito os sintomas para que você tenha uma qualidade de vida, ok? Existem algumas fases de inflamação, tá? Mas, passado esse período aí, como é crônico, né, um ossinho que cresceu ali, tem muita gente que vive normalmente. Às vezes você precisa adaptar algum calçado, colocar algum calçado que seja mais molinho, mais confortável ali nessa região do calcanhar, ou às vezes até fazer uma palmilha para você que seja feita para o teu pé para te ajudar, ok? Mas tem como a gente melhorar sim, tá? As dores a gente consegue aliviar sim. Vamos lá. Muito assim. Andar descalço é ruim? Não, é ótimo. Quanto mais você conseguir andar descalço aí, deixar os pés livres, os dedos soltos, melhor, ok? Tenta andar durante algumas horas aí no seu dia a dia. Se você conseguir andar em locais diferentes também, então andar na areia, né, quando for pra praia, caminhar na areia, quem mora perto da praia, aproveita, anda ali na areia fofinha, anda na grama, sabe? Sempre estimular os nossos pés, até a parte de equilíbrio também é muito boa se ela é estimulada, então de maneiras diferentes, ok? Bom,
Mulheres, vou finalizar a nossa live de hoje. Foi uma live mais extensa, mas tirei bastante dúvida. Falei sobre essas principais patologias, tá? A live vai ficar salva para depois quem quiser assistir. Eu vou mandar lá no nosso grupo do Telegram para você conferir e fazer, né, praticar os exercícios que eu vou deixar para vocês aqui como extras, tá bom? Como eu vou deixar aqui de tarefa de casa para vocês fazerem aí no final de semana. Um beijo para vocês e até a nossa próxima live, terça-feira às 8 horas. Tchau!